Eu quero tentar fazer você se odiar menos nesse vídeo. E isso até é um jeito estranho de começar um vídeo, né? Mas pensa comigo, quantas pessoas passam boa parte da vida se odiando e elas nem percebem? Que eu não tô falando de se odiar daquele jeito dramático igual dos filmes, e muito menos daquele jeito de se olhar no espelho e falar eu me odeio. Não, eu tô falando de algo muito mais silencioso e bem mais perigoso. Você se odeia quando se compara, quando se culpa por não ser melhor, quando se cobra por não estar onde gostaria, quando se trata como trataria o seu pior inimigo. E o mais curioso é que você pode estar fazendo isso todos os dias, sem perceber. Você acorda, abre o celular, vê uma pessoa mais rica, mais bonita, mais feliz, mais bem sucedido e pronto. E aí o seu cérebro começa a trabalhar contra você. Olha só ele, olha só ela e você. Em poucos minutos sua paz foi embora. E sabe qual é a parte mais engraçada? Você está competindo em uma corrida que ninguém te obrigou a participar. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma, escreveu uma frase simples: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem, seja um. Mas hoje fazemos exatamente o contrário, passamos horas pensando em quem deveríamos ser e quase nenhum tempo sendo quem somos. Você está basicamente olhando para uma versão inacabada de você e está exigindo resultados finais. Você quer sabedoria sem os erros, a confiança sem as cicatrizes, a vitória sem o caminho, e quando isso não acontece, você começa a não gostar de si mesmo. A verdade é que grande parte do sofrimento moderno nasce de uma ideia muito simples. Você acredita que só merece amor quando se tornar alguém melhor. Pensa nisso. Você vive como se estivesse em liberdade condicional, como se dissesse: quando eu emagrecer, quando eu ganhar dinheiro, quando eu arrumar minha vida, quando eu tiver sucesso, aí sim, aí eu vou me permitir gostar de mim. Mas esse dia talvez nunca chegue, porque sempre existe um próximo objetivo, uma próxima comparação, uma próxima insuficiência. E Schopenhauer ele dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio. Você sofre para alcançar algo, quando alcança fica entediado, e então cria uma nova meta, um novo motivo para sentir que ainda não é suficiente. É um ciclo infinito, como aqueles personagens de série que passam a temporada inteira perseguindo algo e quando finalmente conseguem, percebem que continuam vazios. Você sabe o Walter White em Breaking Bad? No começo parece que tudo é sobre dinheiro, depois você percebe que nunca foi. Era sobre ego, sobre validação, sobre tentar preencher um buraco que não tinha fundo. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa. Talvez o problema não seja sua falta de sucesso. Talvez seja a crença de que o sucesso vai resolver sua relação consigo mesmo. Porque ela não vai. Se você não gosta de si agora, existe uma boa chance de você continuar não gostando de você depois, mesmo quando você tiver mais dinheiro, mais responsabilidades e problemas mais complicados. Agora deixa eu te contar uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Você não é especial. Calma, não me leva pro lado ruim, não me leva pro lado pessoal. Não ser especial é libertador, porque significa que você não é o único que erra, não é o único perdido e muito menos não é o único inseguro. Você faz parte do clube mais exclusivo do universo, o clube dos seres humanos. E sabe o que todos os membros têm em comum? Tá todo mundo improvisando, todos, até aquele cara que parece ter tudo sob controle, aquela pessoa que parece extremamente confiante, aquele empresário milionário, aquele professor que parece sábio. Todos, por trás de toda aparência, existe alguém tentando descobrir a vida enquanto vive. Ninguém recebeu o manual, ninguém sabe o que está fazendo, mas você olha para suas dúvidas e para as certezas dos outros. E essa comparação, ela é totalmente injusta, porque você vê seus bastidores, mas você só vê o palco dos outros. E aí começa o ódio, a autocrítica, a cobrança, a sensação constante de inadequação. Sendo que ele tinha uma observação bem forte sobre isso. Ele dizia que sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. E olha ao seu redor, quantos dos seus problemas existem agora, neste exato momento, neste exato segundo? Quantos? Não amanhã, não semana que vem, agora. Talvez muito poucos, mas a sua mente vive viajando, criando cenários, inventando tragédias, produzindo fracassos imaginários e depois te pune por eles. É como se você estivesse assistindo um filme de terror criado pela sua própria mente, um filme onde você é o roteirista, o diretor, o monstro e a vítima.
tudo ao mesmo tempo. Por isso você tá cansado, não porque a vida é pesada, mas porque você tá carregando uma vida que ainda nem aconteceu. E sabe o que é pior? Você acredita em tudo que pensa. Esse é um dos maiores erros que um ser humano pode cometer, achar que todo pensamento merece confiança, mas não merece. A sua mente produz pensamentos o dia inteiro, assim como seu coração produz batimentos. Nem todo pensamento é uma revelação profunda, muitos são apenas ruídos, lixo mental, ansiedade fantasiada de lógica. Mas enfim, vamos fazer o seguinte agora. Imagine que alguém te segue o dia inteiro repetindo o seguinte: você não é bom o suficiente, você vai fracassar, todo mundo é melhor que você. Você chamaria essa pessoa de maluca, mas quando é sua própria cabeça dizendo isso, você acredita. Interessante, né? Talvez a voz que você mais escuta seja justamente a que você menos deveria confiar. E aqui chegamos ao ponto principal. Você não precisa aprender a se amar. Eu sei, isso parece até contraditório com o que eu tô falando. Mas me escuta, porque a internet transformou o amor próprio em mais uma obrigação. Agora você precisa ser produtivo, ter sucesso, meditar, treinar, comer saudável e ainda se amar incondicionalmente. E o que isso vai te trazer? Uma grandiosa exaustão mental. Mas talvez exista um caminho mais simples. Talvez você só precise parar de se atacar. Só isso. Você não precisa virar o seu maior fã, não precisa olhar no espelho e repetir várias frases de afirmações. Você só precisa parar de agir como se você fosse seu maior inimigo. Isso já seria um grande avanço. Vamos imaginar o seguinte, um jardim. Se você parar de arrancar as flores todos os dias, elas eventualmente crescem. Você não precisa forçá-las, você só apenas precisa parar de destruí-las. O mesmo acontece com você, a autoestima cresce melhor na ausência de ataques constantes, não na presença de elogios forçados. E talvez seja por isso que personagens como o Thorfinn de Vinland Saga marcam tanta gente, porque a história dele não é sobre conquistar o mundo, é sobre parar de guerrear contra si mesmo. Durante anos ele vive consumido por ódio, raiva, vingança, até perceber que estava destruindo a própria alma. Então surge uma ideia poderosa: eu não tenho inimigos. As pessoas interpretam essa frase de forma política, mas existe uma interpretação ainda mais importante. Talvez você também não precise ser seu próprio inimigo. Talvez você já tenha passado tempo demais lutando contra si mesmo, tempo demais tentando corrigir cada defeito, cada falha, cada imperfeição, como se você fosse uma máquina quebrada. Mas você não é uma máquina, você é um ser humano, e seres humanos são bagunçados, são contraditórios, imperfeitos e sempre serão. Lao Tse, ele escreveu a seguinte frase: quando você aceita a si mesmo, o mundo inteiro o aceita. Mas a maioria de nós faz o contrário, passa a vida tentando conquistar o mundo para finalmente aceitar a si mesmo. E essa troca nunca vai funcionar, porque a aceitação não está no final da estrada, ela é o ponto de partida. Você não precisa esperar se tornar alguém diferente para merecer paz, você não precisa conquistar algo para justificar sua existência, você não precisa provar seu valor todos os dias, a sua existência já é suficiente. E eu sei, uma parte de você resiste a essa ideia, porque passamos anos acreditando que o nosso valor depende de desempenho, de resultados de aprovação. Mas pensa comigo, se uma criança tropeça enquanto aprende a andar, você vai ficar com raiva dessa criança? É claro que não. Então por que você faz isso consigo mesmo? Você também está aprendendo, só que em outra fase da vida. No fundo, ninguém realmente sabe viver. Estamos todos aprendendo enquanto caminhamos, errando, tentando novamente, improvisando. E talvez o segredo não seja se tornar perfeito. Talvez o segredo seja simples, parar de transformar cada erro em prova de que você não merece amor, porque não é, nunca foi. No fim do dia, as pessoas que mais podem te aliviar seu sofrimento não é um filósofo, não é um guru, e muito menos eu com esse vídeo aqui no YouTube. O único que pode aliviar seu sofrimento é você. No momento em que você decidir largar essa guerra silenciosa, no momento em que você parar de exigir perfeição, no momento em que você perceber que não precisa vencer a si mesmo para merecer existir. Porque talvez a maior liberdade da vida seja descobrir uma coisa simples: você não precisa se tornar alguém para começar a gostar de quem já é. E quando isso finalmente acontecer, uma paz estranha vai aparecer. Não a paz de quem venceu o mundo, mas a paz de quem parou de lutar contra si mesmo. E eu quero que você acredite em mim. Isso muda absolutamente tudo.